Olá, pessoal, tudo bem? E aí vamos para a nossa última aula de tecnologia dos alimentos, que é tecnologia de ovos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos ovos, é uma aula mais curtinha, mas a gente aí vai informar algumas coisas interessantes, tá bom? Então, o que nós temos para falar? Primeira coisa é que os ovos de galinha ou de qualquer outro animal, então ele deve ser especificado aí pela sua espécie. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ovo de codorna, e aí tem as suas outras espécies, né? E ela é regulamentada pelo mapa. Então, é diferente dos alimentos que são industrializados, que tem a sua regulamentação pela Anvisa. Os alimentos de origem animal e vegetal é regulamentado aí pelo mapa, tá? Quando se fala em produção de ovos, aí eu peguei alguns dados de uma fonte aqui no Brasil, né, em função aí dos dados do IBGE, mostrando que aqui no Brasil nós temos um aumento do consumo de ovos de maneira geral, e nós temos visto, né, volta e meia eu pergunto para vocês, principalmente os meninos, né, quantos ovos por dia, né, uma mudança do hábito em acrescentar o ovo no café da manhã, antes não se tinha tanto hábito, em alguns países se fazia, hoje já adotou esse perfil. Então, quer dizer, está havendo aí um aumento do consumo de ovos de maneira geral. Aí eu estava lendo, né, que nos países, os maiores consumidores são Japão e México, e acredita-se que tem aí o consumo de um ovo por dia, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é uma faixa de cento e pouquinhos ovos por ano, né? Então, não dá um ovo por dia, né, para cada brasileiro. E ainda nesse perfil está considerando também todas as outras preparações, né? Então, aqui a gente tem um consumo menor comparado a outros países, como eu falei para vocês, por exemplo, Japão e México. Bom, no que diz respeito então à produção, né, então são produzidos aí 3,83 bilhões de dúzias, né, que foram produzidas em 2019, isso representando um aumento de 6% aí do ano anterior de 2018. E São Paulo, né, aí líder, né, mais de 53,6 milhões de dúzias, comparado aí todos os outros estados aqui no Brasil. Deixei para vocês o link, se vocês tiverem aí interesse em conhecer um pouquinho mais sobre produção. Bom, em relação ao ovo, então como é que nós entendemos, né? O ovo, ele é formado, então, basicamente aqui pela casca, né? Aí se tem a clara, então cadê o albúmen, né? Que nós também podemos chamar de clara, e basicamente a gema, tá? Então, essas são as três partes principais, né? Que é o que nós observamos. Mas de maneira geral, existe por fora da casca uma chamada cutícula. Essa cutícula, ela tem uma função de proteção, principalmente em relação aos poros que contém, né, essa casca, né, esses poros, eles existem para que haja aí a entrada, né, ar, né, entrada de oxigênio para o embrião, enfim, né, se caso tiver, né, o embrião formado, fertilizado, e essa casca ela tem a função de proteção de maneira geral, né? Aí, além da casca, a casca ela é formada basicamente aí por um pouquinho de colágeno, mas uma grande parte, então se fala 97, 98% de fosfatos e carbonatos de cálcio e magnésio, inclusive existem até em alguns locais que eram utilizados aí a casca para poder enriquecer alimentos, enfim, né? Então, isso era feito em alguns momentos. Bom, o que mais? Além da casca, né, da clara e da gema, o que nós temos também? A membrana, tanto a membrana interna quanto a membrana externa. Essas duas membranas são importantes para formar o que nós chamamos de câmara de ar, que é importante para fornecimento de oxigênio aqui para o seu interior, caso seja fertilizado. Aqui a gente tem a calasa ela mantém a gema no centro do ovo, tá? E aí nós temos a gema aqui no seu interior
essa gema ela é envolvida pela membrana vitelina, que ela envolve essa gema e é importante para que proteja essa gema, pensando, né, gente, que a gema é uma das principais fontes alimentares do embrião. Então, é importante que essa gema esteja protegida caso o ovo venha a ser fertilizado. E ele só vai ser fertilizado se entrar um espermatozoide aqui pelo blastocisto, que é essa pontinha aqui, né? Então, ele vai ser fertilizado. Só que a grande maioria, né? As galinhas poedeiras e todas as outras aves que são poedeiras, elas estão sempre sozinhas, elas não estão... elas não ficam, né, juntos de machos, então por isso que o ovo ele não é fertilizado, né? E o que mais é importante a gente lembrar que talvez vocês não saibam, né? Tudo começa pela gema, então a gema, né, antes de ser produzido o ovo por completo, a gema seria um óvulo já desenvolvido, então ele leva aí alguns dias aí para se desenvolver, cai no oviduto da ave, no caso da galinha, por exemplo. Durante a sua passagem no oviduto é que vai sendo formadas, né, a clara, é que vai sendo formada a gema. Então, e aí acaba, como não tem a fertilização, então acaba formando o ovo como nós conhecemos, aí sem o embrião fertilizado, tá bom? E do ponto de vista então nutricional, o ovo ele é rico em proteína, então basicamente ele é formado pela clara e pela gema. A clara ela é riquíssima em proteína, então para vocês terem ideia, 85% dela é formada de água, e esses 15% de proteínas. E quais são as proteínas? 50%, né, formado aqui pela albumina, então por isso que a grande parte, quando a gente coloca, e essa albumina, ela tem uma função, ela tem uma característica de desnaturar na presença de calor, então quando nós cozinhamos o ovo, fritamos, enfim, normalmente elas coagulam, né, porque a maior parte da clara é formada então pela albumina. Aí tem outras proteínas, então, por exemplo, a globulina, que tem a função de formar clara em neve, e algumas outras proteínas que têm as suas características principais, inclusive eu acredito que vocês já tenham visto em composição dos alimentos, né? E ao mesmo tempo nós temos a gema, também é uma importante fonte aí de proteína, né? Mas ela também é importante fonte de lipídios, né? E quais lipídios? A gente tem a lecitina, que é importante, e ela está principalmente na forma de fosfolipídios, e também o colesterol, né? Que é o nosso grande vilão, que se fala come ovo, pode, não pode, justamente por causa dessa questão da presença de colesterol no ovo, né? E além disso, a gema tem aí a sua pigmentação. Então, ela é rica em luteína, é rica em zeaxantina, é rica em beta-caroteno, né? Claro, todos esses são carotenoides. Então, isso faz com que dê a coloração mais amarelada. Os ovos, eles podem ser classificados, né? Eles podem ser classificados de acordo com a coloração da casca, então a coloração da casca pode ser branca ou de cor, lembrando que a coloração da casca se dá principalmente por questão genética, né? E não pela alimentação da ave, e não tem diferenças nutricionais entre um e outro, tá? Podemos classificar os ovos também pelo quesito qualidade, então classificando em A, em B e C, sendo que o A é aí de melhor qualidade, o C é aí de pior qualidade, e o que é avaliado para ser classificado de acordo com a qualidade. Então, são avaliados todos os componentes do ovo, então a casca, a câmara de ar, a clara e a gema, né? Então, por exemplo, no caso da casca, para ele ter, né, a classificação como A, então a casca tem que ser limpa, íntegra e sem deformações. A câmara de ar fixa e com no máximo 4 milímetros de altura, né?
Aí quanto mais vai aumentando, né, a altura da câmara, vai diminuindo aí a sua qualidade. A clara tem que ser límpida, né? Agora, por exemplo, se tiver uma turvação, já é AC. Então, quer dizer, são avaliados várias características dos ovos para se ter aí a sua classificação em A, B e C, né? Que seria a sua classificação pelo quesito qualidade. Os ovos também, ele pode ser classificado em função do peso. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha, né? Então, os pesos menores, então a gente tem o ovo classificado como pequeno, médio, grande, o gigante. Inclusive, né, de acordo com a legislação brasileira, a gente tem ainda outro tipo de classificação. Então, por exemplo, a gente tem os ovos pequenos, né, pequenos aqui, médio e grande, como vocês viram lá anteriormente. Aí tem o extra grande, de 60 a 65 gramas, e o jumbo, que é acima de 65 gramas. Então, dentro daquele grande, pode ser aí extra grande e, posteriormente, o jumbo, como a sua classificação de acordo com o tamanho. São vários os fatores que podem influenciar aí na qualidade dos ovos, né? Então, aqui eu trouxe de forma resumida, vocês têm com maior quantidade na aula, que eu deixei lá disponível no portal, né? Mas aqui eu vou trazer só alguns aspectos que são importantes a gente avaliar. Então, por exemplo, a raça, ela vai ser importante que ela vai ser responsável, então, para definir o tamanho do ovo, para definir a textura da casca, né? Então, a raça, ela vai interferir na qualidade aí dos ovos. Com relação à alimentação, o que a gente sabe? Que uma carência nutricional geram ovos de baixa qualidade. Então, é importante se pensar aí na ração desse animal. O que é importante também ser considerado, né? Que a qualidade da ração também influencia na coloração da gema. Então, quando a dieta ela é rica em sorgo, que é um tipo de cereal, a gente tem uma gema um pouquinho mais amarronzada, e quando é rica em milho, ela fica mais amarelada, né, em função aí do pigmento do milho, que é a luteína, né, que é um tipo de carotenoide. Então, a alimentação ela é importante para que né, para que se produza ovos de boa qualidade. Quando se fala em enfermidades, a gente não precisa nem falar por quê, né? Enfermidades leva uma diminuição da produção, uma produção de baixa qualidade, então muda a textura da casca, muda a característica da clara, muda a característica da gema. Então, tudo isso vai ser um fator importante. Então, ao ver que o animal tem alguma enfermidade, deve ser afastado das outras para que não contamine todas as outras, uma vez que elas ficam próximas umas das outras, né? Em relação à idade, claro que quando a gente sabe que com o passar da idade vai diminuindo a qualidade, então é a mesma coisa as mulheres, né? Então, as mulheres, quando vai envelhecendo, né, a qualidade do óvulo vai aí se perdendo, né? Então, por isso que com o passar do tempo, né, há possibilidade maior de se apresentar aí mais doenças, né? A criança apresentar mais doenças, justamente porque vai diminuindo a qualidade dos ovos, né? E no caso das aves, né, as poedeiras, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, por quê? Porque existe um tempo de vida média, né? E aí eu estava lendo até um texto em relação às aves poedeiras, e se fala, né, que elas estão na sua produção máxima quando elas atingem a 31ª semana de vida. Então, isso é importante para avaliar a sua produção máxima, e depois disso acaba aí tendo a sua diminuição na produção. E a temperatura ambiente, né? Então, só lembrar que as galinhas elas ficam em gaiolas. Essas galinhas, né, a grande maioria das produções, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a temperatura e a umidade relativa são extremamente fatores para melhorar aí a produção, né? Então, se eu tenho um ambiente com mais de 30 graus, imagina o sufoco, né? Imagina, então você produz
uma clara de má qualidade, ovos de pequeno tamanho, então a temperatura do ambiente é importante. Se preconiza que a temperatura do ambiente esteja na faixa de 10 a 13 graus e que a umidade esteja em torno de 70 a 80%, né, a umidade relativa do ar. Isso caracteriza aí uma boa produção de ovos. Em se tratando de qualidade, existe um teste rápido para saber sobre a qualidade dos ovos, que seria em água, né? Então, é encher um vasilhame de água, um recipiente, enfim, com água e colocar o ovo. E aí verificar se ele se deposita no fundo ou não, e daí a gente tem as nossas conclusões. Isso vai interferir na qualidade porque deduz o tempo de que houve a postura, né? Então, ou seja, o tempo de que a galinha botou o ovo, o tempo que foi processado até chegar à casa do consumidor. Então, isso já, de certa forma, avalia aí a gente consegue avaliar a qualidade, né? Então, o teste é o seguinte: se os ovos ficarem depositados no fundo, significa que não teve, que esse ovo tem menos de 24 horas, né? Após a sua postura. Então, quer dizer, não chegou a um dia. Quando ficar depositado, mas formar um ângulo de 30 graus, aí seria 4 dias. Quando ficar depositado, né, e formar um ângulo de 45 graus, tem uma semana, e se eles flutuarem, né, aí sim a gente está falando de que é um ovo inapropriado para o consumo humano, porque ele já está aí já um bom tempo após a sua postura. Então, isso pode aí gerar um processo maior de contaminação, então isso não é, e fora que modifica muito a qualidade, né? Então, baseado nesse tempo aí de que houve a postura até a chegada à casa do consumidor, ele pode sofrer alterações, então sofre alteração à gema, sofre alterações à clara, então você provoca aí alterações da qualidade. Então, isso para se ter uma ideia, né, isso é levado em consideração. E é um teste rápido que eu acabei colocando aqui para vocês, tá bom? E após a postura, então, esses ovos são encaminhados até os entrepostos para serem aí processados, né? Dentro do seu processamento, o que é importante a gente lembrar, né? Então, o que acontece? Então, primeiro, um dado importante é sobre a coleta dos ovos. Então, sobre a coleta dos ovos, o que é importante a gente lembrar? Que isso vai depender, isso vai ser importante, um fator importante que vai influenciar a qualidade do ovo. Então, se eu fizer uma coleta de forma inadequada, rápida, de forma incorreta, há uma maior facilidade de eu quebrar esses ovos. Então, existe uma média, né, de quebra de ovos em torno de 10% da produção. Então, deve ser feito de maneira delicada para que não haja tanta perda assim, né? Então, essa coleta, de maneira geral, ela pode ser feita manualmente, normalmente são 4 vezes ao dia, ou ela pode ser feita automatizada, como são aqui, como mostrei aqui nas figurinhas. Então, aqui a gente tem as galinhas, né? Aqui, ó, a gente tem as galinhas e de forma automatizada, a gente tem aí o transporte aqui nessa figura, o transporte dos ovos até um local em que esses ovos eles são colocados em bandejas, normalmente de 30 ovos, e são levados aí para a indústria, né, para os entrepostos. Então, nesses entrepostos, há o recebimento desses ovos. Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês, esses ovos são colocados em caixas, normalmente de 30 ovos, e sofrem aí o recebimento nos entrepostos. Aí existe a lavagem, né? A lavagem, ela é feita para retirar sujidades, só que isso também é importante, né? Assim, o que é importante a gente lembrar? Se o ovo ele já tem muita sujidade, fezes de galinha, presença de ácido úrico, então gera uma mudança da conformação dos ovos, você percebe que ele está bem sujo, aí já se declara que a qualidade das gaiolas, a qualidade onde ela está sendo
onde as gaiolas, a qualidade das gaiolas onde as galinhas estão vivendo, né, e o processo produtivo, ele é completamente inadequado. Então, daí a gente avalia também um pouco da qualidade. Então, teoricamente, os ovos que chegam, né, os ovos que chegam aí na indústria, nos entrepostos, eles devem chegar limpos. Isso significa a qualidade como as galinhas são cuidadas, né? E essa lavagem, ela é feita com substâncias que são desinfetantes, normalmente água clorada, e essa água clorada em uma água mais morna, em torno de 40 a 45 graus, para fazer uma lavagem aí geral dos ovos e retirar qualquer tipo de sujidade. Aí depois se tem a ovoscopia. Essa ovoscopia, ela também pode ser chamada de oviscopia, tá? Então, em alguns lugares vocês podem ver também como oviscopia. Ela é importante para ser avaliada a presença de rachos, a presença de sangue. Então, esses ovos, eles são submetidos contra uma luminosidade. Então, olha aqui, né? Por exemplo, uma luminosidade. E isso vai ser importante para avaliar a característica do ovo. Então, se ele apresenta sangue, se ele apresenta rachos, se tem bicada da própria ave, né? Então, algumas características importantes para poder aí avaliar a qualidade, para poder retirar esse ovo da linha, né? Da linha de produção. Aí depois você tem a classificação. Então, basicamente, né, na classificação tem uma balança, classificação aqui, né? Então, se tem uma balança para se pesar e aí classificar os ovos, né, de acordo com o que nós vimos anteriormente. Posteriormente, aí temos a embalagem. Então, novamente, eles são embalados nessas caixas aí com 30 ovos aqui e depois colocados em caixas maiores para serem transportados até os supermercados, até chegar aí à venda, né? Para que o consumidor possa adquirir, né, esses ovos. A gente pode encontrar também os ovos processados, tá? Então, esses ovos, a gente fala que são os ovos, basicamente a linha de produção geral do que se acontece com os ovos após a postura. Bom, depois de sofrer todo esse processo, ele pode ser transformado de outras formas. Então, o que a gente pode encontrar, né? Na sua forma líquida. Quando a gente encontra na sua forma líquida, a gente encontra ele já pasteurizado, né? E quando a gente encontra na forma pó, eles são desidratados ou eles são liofilizados, tá? Além da sua forma in natura, como nós já comentamos aqui. E daí, entre os processos de conservação, né? Então, quais são esses processos de conservação, como eu já falei anteriormente, tá? Eu trouxe aqui para vocês, né, o fluxograma de processamento de ovos, para a gente entender um pouco. Então, os ovos passaram por todo aquele processo, fizeram a ovoscopia, ou oviscopia aqui, foram classificados. E o que é interessante a gente lembrar, né, que eu acabei não comentando anteriormente, que a classificação de ovos que são bem menores, né, eles são direcionados aí para a indústria. Depois de ter sido feita a classificação, podem ser produzidos os ovos frescos. Esses ovos frescos, eles não são conservados em temperatura fria, eles são conservados em temperatura ambiente. Então, por isso, o seu período de validade aí acaba sendo bem menor, em torno de uma semana. Os ovos que são frigorificados, né, de acordo com a legislação, eles já são ovos que são submetidos a uma temperatura fria, né, então até menos 1 grau, por exemplo, ou então podem ser submetidos a uma câmara de gás inerte, que aí a gente tem, que aí se conserva bem esses ovos, e podem ser que esses ovos sofram, né, outros tipos de processamento, né? Então, esses tipos de processamento, então, por exemplo, a gente tem o ovo, né, integral, depois de ter sido quebrado, né, porque o ovo fresco e o ovo frigorificado, todos eles são com casca, são inteiros.
Aqui nós estamos falando que os ovos já estão quebrados, então o ovo integral ele é o ovo inteiro, não tem a casca, mas é o ovo inteiro, então clara e gema, pode ser só a gema ou podem ser só a clara. Aí eles são submetidos aí por filtração, aí tem uma estabilização, a homogeneização e depois um critério de conservação, né, a pasteurização, principalmente submetendo aí a temperatura para diminuir, né, ou na verdade, no caso, por conta da temperatura, é destruir os micro-organismos patogênicos. E o principal deles é a salmonela, né? Então, na hora que o ovo ele está sendo formado, né? Então, ele passa por todo o oviduto da ave e aí existe uma porção final que junta com o intestino da galinha. E a salmonela é uma bactéria que está muito presente no intestino da galinha. Então, pode ser que esse ovo frequentemente seja contaminado pela salmonela, né? Então, por isso que é direcionado aí bastante a salmonela o ovo, salmonela e a salmonelose, né? Como vocês viram aí na disciplina de higiene. Então, para que eu possa utilizar esse ovo fresco, então para produção de mousses, produção de maioneses, que a gente usa o ovo fresco, a gente pode usar o pasteurizado. O que não pode usar, né, na indústria, o que é na indústria minto, nos restaurantes de maneira geral, né, não podem ser usados nem os ovos frigorificados e nem o ovo fresco. Pode ser o ovo que foi processado, né? Bom, se sofreu a pasteurização, ele atingiu uma temperatura em torno de 60 graus, aí ficou na faixa de 3 minutos e meio, claro que pode diminuir um pouco a temperatura, então 56,7, 55,5, e se for diminuindo a temperatura, o tempo de exposição tem que ser um pouquinho maior, então em torno aí de 6 minutos. No caso do ovo integral, no caso da gema também fica na faixa da exposição de 55 graus e aí fica em torno também de 3 minutos e claro que se diminuir né, a temperatura, perdão, aumenta o tempo de exposição e para clara, idem, né? Então, imaginem que fica na faixa de 55 a 60 graus, e o tempo de exposição de 3 minutos e meio até uns 6 minutos para provocar aí a destruição desses micro-organismos patogênicos, né? Aí alguns podem sofrer, né, o resfriamento, outros podem ser congelados, então a gente pode encontrar os ovos que são pasteurizados, tanto refrigerados quanto congelados, né? E o que pode também acontecer, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar os ovos que são pasteurizados, seja ele integral, seja ele na forma de gema, seja ele na forma de clara, com sal ou com açúcar. Ainda por cima podem ser encontrados dessa forma, ou seja, para facilitar a produção em larga escala de indústrias, de restaurantes de maneira geral, tá? E, por fim, pode sofrer a secagem. Quando nós falamos em secagem, a gente tem o processo conhecido, que nós já falamos anteriormente, que é a desidratação por spray dryer. Então, ele vai ficar com uma característica em pó. Aí, no caso, pode ser o pó do ovo integral, pode ser o pó só da gema ou pode ser o pó só da clara. E agora, com a evolução, também existem os ovos que são liofilizados, que têm a mesma característica, né? Tem a forma de pó e aí as vantagens que nós já discutimos em relação, comparando, né, a liofilização com a desidratação. Então, aqui eu apresentei para vocês o que nós chamamos dos ovos em pó. Então, aqui a gente tem o ovo integral, aqui a gente tem a gema e aqui a gente só tem a clara, né? A clara de ovo pasteurizada e desidratada, como eu falei para vocês. Aí aqui também é uma nova forma de apresentação, que é a forma líquida, né? Que são os ovos que são pasteurizados, então dá uma olhadinha aqui, né? São as novas formas que podem ser aí apresentados os ovos que sofreram a pasteurização.
Bom, gente, e aí finalizamos, né, um pouquinho a respeito sobre a tecnologia de ovos. Na aula, né, que eu deixei disponível para vocês no portal, vocês vão ter aí um acesso à diluição, né? Então, quanto que eu preciso adicionar de água para que volte ao normal, né? Se for na forma de pó, se for na forma liofilizada, se for na forma desidratada ou se for na forma pasteurizada, e as suas respectivas indicações. Então, para que serve, por que é legal se utilizar em pó, por que é legal se usar o pasteurizado. Então, são, assim, informações adicionais aí quanto à tecnologia de ovos, né? Que aí eu trouxe aí para vocês, está mais especificado aí na aula disponível no portal. E para concluir, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Então, eu estou mostrando onde é produzida, né? Onde ficam as galinhas poedeiras para produção de ovos, né? Então, elas ficam nessas gaiolas, pode ter uma base ou não, né? Dessas galinhas. E o que, normalmente, né? As galinhas, elas botam, né? Um ovo por dia, existe uma média. Acontece o seguinte, né? E normalmente, né, o horário de postura acontece normalmente às 9 às 10h30. Então, o que a indústria pode fazer para aumentar a produção de ovos, né? Submeter essas galinhas constantemente à luz, para ela não ter, né, a noção do ambiente, né, o ciclo circadiano, e está sempre sendo estimulada aí a produção de ovos. Então, eu deixei disponível para vocês um vídeo, né, mostrando a questão, uma grande produtora aí de ovos, acho que uma das maiores aqui do Brasil, né, produtoras que tem esse conceito. Claro que não se fala, né, que eles deixam as luzes acesas, enfim, não tem essa especificação. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque existe um novo conceito que são das galinhas livres, das galinhas soltas, que até colocado na embalagem. As galinhas soltas, as galinhas livres, elas ficam livres, elas não ficam em gaiolas, elas não são submetidas a questões que algumas empresas podem fazer, né? Como, por exemplo, deixar a luz acesa para poder aumentar a produção de ovos, né? Então, eu deixei disponível para vocês também um vídeo que fala sobre a produção de ovos dessas galinhas que são soltas, que são livres. E é bem interessante, justamente para entender um pouquinho que nós estamos lidando com o ser humano, né? Então, mais uma vez, eu respeito muito as pessoas que são vegetarianas, que são veganas, justamente pelo fato dos maus tratos com o animal, né? Então, quando a gente tem, né, uma produção como essa, que eu vou mostrar que tem no vídeo, né? Uma produção dessas galinhas soltas, o próprio produtor, ele mesmo diz, né, que as galinhas, elas estão no ambiente natural delas, elas têm medo, existem um confronto entre as galinhas, então elas naturalmente estão vivendo, né? E aí, automaticamente, elas produzem os ovos, então não existe nenhum fator aí agressivo à ave, né? O agressor, né? Um fator que seria agressor ao animal. Então, para fazer aí para a gente finalizar o conteúdo, né, e dizer para vocês que sim, né, que a indústria ela tem se preocupado, né, com a lida, né, gentil dos animais, né, então no caso aí das aves para a produção de ovos, tá bom? Gente, finalizado o conteúdo, e nos vemos em outras ocasiões aí, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Aí do curso, e depois estou à disposição para dúvidas. Beijo, até mais.